Como resolver essa questão? Resolva esse sistema, né? Temos como ponto de partida 0, 0, 0, uma tolerância de 0,1 ou no máximo 10 interações. É o número de interações usado pelo método Gauss-Seidel. Então, o primeiro passo é, dentro daqui o sistema, a primeira coisa que nós temos que fazer é, em cada equação, nós isolarmos uma variável. Aqui eu vou isolar o x, nessa equação eu vou isolar o y, nessa equação eu vou isolar o z. Para isolar o x, esse y que está negativo passa positivo, esse z que está positivo passa negativo, e esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Fica meio vezes está lá. 4 fica lá. Para isolar o y, esse x está positivo passa negativo, o z que está positivo passa negativo, e esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Para isolar o z, o menos 2 que está positivo passa negativo, o y passa negativo, está positivo, passa negativo, e esse 2 que está multiplicando o z passa dividindo. Muito bem. Então nós vamos usar essa expressão, e a primeira linha é o chute que nós demos, que é 0, 0, 0. Para calcular a primeira linha aqui dessa tabela, nós vamos usar sempre as informações de Gauss-Seidel da seguinte forma. O x, ele vai, como não tem nada calculado, o x vai usar a informação de y e z da linha anterior. Então, eu pego essa informação e essa, coloco aqui, y0, z0, e vou usar essa expressão e vou encontrar o x igual a 1. Para calcular o y, eu vou precisar do x e do z. Só que o x, diferente do método Jacobi, ele sempre usa a informação da linha anterior. O Gauss-Seidel faz o seguinte: ele usa as informações já calculadas. Então, o x já foi calculado. Então, eu uso o x já calculado, que está na linha 1, e só o z que eu vou usar da linha anterior. Então, eu pego essa informação do x da linha 1, coloco aqui, e o z, que ainda não foi calculado nada sobre ele, eu pego da linha anterior. E calculo o y0, o y1. Então, eu já calculei o x1 e o y1. O z vai precisar da informação do x e do y, mas eles já foram calculados. Então, não preciso pegar da linha anterior. Eu pego o x1, que já foi, x da linha 1, que foi calculado, e o y da linha 1, que foi calculado. Então, eu pego essa e essa informação para calcular o z aqui. O erro é a mesma coisa. O erro é o erro 1 aqui, né? É x menos da linha anterior em módulo, coloco aqui. X menos da linha anterior em módulo, o resultado vem para cá. X menos o z, esse z menos o z anterior, coloco o resultado aqui em módulo. O maior desses valores vem para cá. Muito bem. Tá? O maior desses valores é 1,5, é maior do que a nossa tolerância, então nós vamos precisar fazer mais uma linha aqui. Muito bem. Então vamos começar pelo x. Esse x aqui, tá? Eu vou pegar, como ainda não foi calculado nem o y nem o z, eu vou pegar na linha anterior. Então, o x na linha 2 vai pegar o y da linha 1 e o z da linha 1. Vai pegar esse valor, colocar nessa expressão e eu vou determinar isso aqui. Então, o x já foi calculado. O y vai depender do x e do z, só que o x já foi calculado. Em vez de pegar na linha 1, eu vou pegar o x na linha 2 mesmo, na própria linha 2, esse x aqui, em vez de pegar o anterior. Essa é a vantagem do Gauss-Seidel. Ele sempre usa o que já foi calculado. Diferente do Jacobi, que ele sempre pega a informação da linha anterior. Então, eu vou usar esse x da linha, para encontrar o y, esse valor de y da linha 2, porque eu vou usar esse x1, x da linha 2, que já foi calculado, e o z da linha 1, que é porque o z ainda não foi calculado. Z da linha 1. Eu pego essa informação e essa, coloco aqui, e vou obter esse resultado. Então, eu já calculei o x e calculei o y. Para calcular esse z na linha 2, eu vou precisar do x e do y, mas os dois já foram calculados, então eu uso já esses dois valores.
eu uso o x da linha 2 e o y da linha 2. Esses dois valores aqui, eu jogo aqui e vou calcular o z da linha 2. Aí eu vou calcular o erro. O erro 1 é esse menos esse em módulo. O erro 2, y, esse y menos esse y em módulo vem para cá. E o z é esse, o erro 3 é esse menos esse em módulo vem para cá. O maior desses valores é esse valor aqui, 0,5625. Daí é maior do que a nossa tolerância. Então nós vamos ter que fazer mais um cálculo. Muito bem. O x na linha 3, como ainda não foi calculado nem o y nem o z, ele veio e vai pegar as informações na linha 2. Vou pegar esse y da linha 2 e esse z da linha 2, coloco nessa equação e obtenho esse x. O y na linha 3, ele vai usar o x e o z. Só que o x já foi calculado, então eu não pego mais na linha 3, eu pego na linha 2, eu já pego na própria linha 3. E o z, pego ele na linha 2, na linha anterior. Pego essa informação e essa informação eu coloco aqui e vou calcular o y na linha 3, esse valor aqui. Então já calculei o x, já calculei o y. Para calcular o z, eu vou precisar do x e do y. Como eles já foram calculados, eu não pego na linha anterior, eu pego esse e esse valor aqui. Coloco aqui e vou calcular o z. E aí vamos calcular o erro. Esse menos esse em módulo é isso aqui. Esse menos esse em módulo vem para cá. Esse menos esse em módulo vem para cá. O maior desses valores é 0,2344. Maior do que a nossa tolerância. Então nós precisamos dar mais um passo. Opa. Houve aqui um pequeno A4. Espera aí. 3, 4. Tá. O 4 aqui. Para calcular o x na linha 4, eu vou precisar das informações de y e z da linha 3, porque é o primeiro valor que eu estou calculando. Então pego esses dois valores, uso essa expressão e vou calcular o x na linha 4. Tá? Para calcular o y na linha 4, o x já foi calculado, vou precisar do x e do y, só que o x já foi calculado, então não vou pegar na linha anterior, vou pegar na própria linha, vou pegar x na linha 4, só o z que eu pego na linha 3, que ainda não foi calculado. Eu pego esse valor e esse valor, jogo nessa expressão e calculo aqui o y na linha 4. Tá? Para calcular esse valor, eu vou precisar do x e do y, só que eles já foram calculados, então não vou precisar pegar na linha anterior. Eu pego nessa própria linha, então vai ficar x na linha 4, esse valor, y na linha 4, esse valor. Pego esses dois valores, essa expressão, e vou calcular o z nessa própria linha. Muito bem. Vou calcular esses três erros aqui. Esse menos esse em módulo dá isso. Esse menos esse em módulo dá isso. Esse menos esse em módulo dá isso. O maior desse valor é 0,791, que é esse valor aqui. Tá? Porém, esse erro ainda é maior do que a nossa tolerância. Você observa que o processo assim converge com uma certa rapidez comparado com o de Jacob. Para calcular o x na linha 5, o que eu vou fazer? Como nada foi calculado, eu vou usar o y e o z da linha 4. Tá? O y e o z da linha 4. Então, pego esse valor e esse valor, jogo nessa expressão e calculo o x. Para calcular o y na linha 5, o x já foi calculado. Então, eu não pego ele na linha 4, pego ele na linha 5. Pego esse x e pego esse z da linha 4. Pego essa informação, jogo aqui e vou calcular o y na linha 5. Para calcular o z, eu preciso do x e o y, mas eles já foram calculados. Então, não preciso ir na linha anterior. Eu pego esse valor e esse valor, jogo nessa expressão e vou calcular o z na linha 5. Vou calcular os erros. Que é esse menos esse x, em módulo vem para cá. Esse que é y, esse menos esse, em módulo daqui. E esse erro, que é esse menos esse, em módulo dá isso. O maior desses valores é esse bem aqui, 0,0564, que ainda é maior do que a nossa tolerância.
vamos ter que ir para a linha C. Na linha 6, nós temos a seguinte: para calcular o x, o y e o z ainda não foram nada calculado. Então eu pego eles na linha anterior, eu pego esses dois valores, jogo aqui e calculo o x na linha 6. O y na linha 6, o x já foi calculado, depende de x e de z. X e z. Só que o x já foi calculado, então pego esse e esse valor aqui e calculo o y. O z vai precisar de x e de y, só que os dois já foram calculados, então não preciso pegar a informação da linha anterior, eu pego aqui nessa própria linha, pego essas duas informações, coloco aqui e calculo esses valores. Vou calcular esses erros aqui, que é esse menos esse em módulo, dá isso, esse menos esse em módulo dá isso, esse menos esse em módulo dá isso. O maior desses valores é isso bem aqui, tá? Vamos lá. Está convergindo aqui, você observa que o erro está convergindo. Então, vamos lá. Para a sétima linha, eu tenho que x na sétima linha, eu não tenho nenhuma informação calculada, então vou pegar o y e o z na linha anterior, coloco aqui, calculo x na linha 7. O y na linha 7 vai precisar do x e do z, só que o x já foi calculado. Então o x não pego mais na linha anterior, pego na própria linha 7. Só o z que eu pego na linha 6. Então eu pego esse valor e esse valor, jogo nessa expressão e calculo o y. Então já tenho o x e o y calculado, agora eu vou calcular o z. Então o z eu vou precisar do x e o y. Os dois já foram calculados, então não pego nada na linha anterior, pego na própria linha. Pego esse e esse valor, jogo nessa expressão e calculo esse valor aqui do z na linha 7. Vou calcular os erros. Esse menos esse módulo dá isso, esse menos esse módulo dá isso, esse menos esse módulo dá isso. O maior desses valores está aqui. É um pouquinho maior do que a nossa tolerância, que é 0,01. Vamos para mais uma. A oitava. X na linha 8. Vou pegar as informações de y e z na linha 7. Jogo aqui e obtenho esse valor. O y na linha 8, eu vou precisar desse x que já foi calculado e do z na linha anterior. Jogo aqui e obtenho esse valor. O z na linha 8, eu já calculei o x e o y, então pego tudo na mesma linha. Pego esse e esse valor, jogo nessa expressão, calculo essa informação. Calculo os erros. Esse menos esse módulo dá isso aqui, esse menos esse módulo dá isso daqui, esse menos esse módulo dá isso daqui. O maior desses valores é 0,10155. Tá? É maior um pouquinho que a nossa tolerância. Vamos para mais uma interação. Aqui nós temos o seguinte: esse x, como ainda não foi calculado nenhum valor, eu vou pegar o y e z na linha anterior e uso essa expressão, calculo esse valor. O y vai precisar do x e do z, só que o x já foi calculado, eu pego ele na própria linha, e o z na linha anterior. Pego esse valor e esse valor, jogo nessa expressão e calculo o y na linha 9. O z na linha 9 precisa do x e do y. Como os dois já foram calculados, eu não pego nada na linha anterior, pego aqui mesmo. Pego esses dois valores, jogo aqui e obtenho esse valor. Vou calcular os erros. Esse erro, esse menos esse módulo dá isso, esse menos esse módulo dá isso, esse menos esse módulo dá isso. Ó, ainda está um pouquinho maior do que a minha tolerância. Então, bora para mais uma interação. Tá? Para calcular o x na linha 10, eu vou pegar o y e o z na linha 9. Jogo essas informações, jogo aqui, calculo o x na linha 10. Para calcular o y na linha 10, eu vou precisar do x e do z. O x já foi calculado, então eu pego ele na própria linha. O z eu pego da linha anterior, pego essa informação, jogo nessa expressão e o resultado dá isso aqui. Para calcular o z na linha 10, eu vou precisar do x e do y, mas eles já foram calculados, então eu pego eles na própria linha, pego essa informação e jogo aqui e obtenho o z. Vou calcular o erro. Esse menos esse dá isso aqui em módulo, esse menos esse em módulo dá isso aqui, esse menos esse dá isso aqui
em módulo dá isso aqui. O maior desses valores aqui é meu erro. Ele é menor do que a minha tolerância. Então, esses valores aqui são a minha aproximação da solução pelo método Gauss-Seidel. Então, essa é a solução desse sistema pelo método Gauss-Seidel, tá? Nós vamos apresentar aqui no próximo vídeo um programinha aqui que vai dar aproximadamente, eu aumentei o número de interações para você ter uma ideia do que pode acontecer. E aí esse programinha está, né, ou nisso você pode acessar ou pelo site, pelo meu site de professor, ou pelo site do grupo de pesquisa, tá? A gente se fala no próximo vídeo.